Bom dia! Bom dia, segunda-feira. Ah, meu Deus, segunda-feira, dia 29, já estamos no final do mês de agosto. Estamos para mais um momento espiritual. Vamos lá iniciar a nossa semana já com a palavra de Deus. Bom dia, bom dia! Ô, gente, tudo bem? Bom dia, meus queridos. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, deixa eu ver quem tá entrando aqui, Romildes, Betânia, Maiara, deixa eu ver aqui, ML, Nune, gente, não consegui, tá o nome ali, não consigo falar, não sei, me perdoa se eu não falei corretamente ali. Bom dia, Espaço Team, bom dia, gente, bom dia, Julinha, hoje a Julinha conseguiu entrar aqui, bom dia, Júlia, tudo bem? Ó, olha a música já, ó. Uma nova história Deus tem pra mim, ó aqui, ó. Marcos, Marcos é você, homem. Bom dia, eu não tava enxergando a foto, Marcos. O Marcos de Cascavel, amado, obrigado, querido. Gente, eu fui pra Cascavel e o Marcos mandou, inclusive, duas pessoas maravilhosas que eu conheci lá para fazer, né, na palestra. Marcos, desculpa que eu não estava conhecendo, Marcos. Depois dos 50, já não enxerga, gente, nem com óculos. Agora que eu vi, Marcos, me perdoa, agora eu prestei atenção ali, é o Marcos, querido. Bom dia, bom dia. Ó, já estamos começando com que, ó, uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim e para você. Caramba, vamos lá começar. Deixa eu tirar a música aqui, ó. E agora nós vamos começar a falar o quê? Sobre caminhos de Deus. Nós vamos falar hoje sobre os caminhos de Deus. Franciele, bom dia, bom dia. A Júlia, eu vou fazer uma caminhada escutando essa live maravilhosa e abençoada. É isso mesmo. Amém, amém, abençoada, porque é Deus quem faz, não é? A obra é dele. Gente, vamos convidar mais pessoas para estar conosco. Eu vou mandar esse aviãozinho. Vamos chamar mais pessoas. Vamos evangelizar um pouco. Eu vou colocar aqui. Eu estou mandando esse aviãozinho. Vou começar a acordar esse povo para estar aqui conosco nessa live de manhãzinha, segunda-feira. Porque, gente, nós temos a começar segunda-feira na presença de Deus. Só segunda não. Segunda, terça, quarta, quinta. Porque sem Deus nós não somos nada. Já vou começar a chamar o pessoal aqui, ó. Chama esse povo aí, começa a acordar esse povo, chama todo mundo para estar aqui conosco. Vou chamar a Vanessa, Marcos. Vou chamar a Vanessa. Ele esteve na nossa palestra lá, gente, mas estava tão maravilhosa aquela palestra. Sabe aquela coisa que você fala assim, Deus, é Deus agindo o tempo todo. É Deus agindo o tempo todo. Bom dia, Tereza. Tô rouca ainda da palestra de sexta-feira, bem rouca. A mudança de clima, não é? Tava frio, depois Cascavel tava muito quente, depois esfriou novamente e a minha voz não deu conta. Mas Deus é maravilhoso e Ele vai fazer essa live dar certo aqui até o final, porque eu tô bem rouca. Bom dia, Bernardo. Deixa eu ver isso. Sandra Bernardo Duarte. Isso, bom dia, bom dia. Eu tenho que ler às vezes trás pra frente, gente. Quando tem um nome é fácil. Agora, quando só tem as iniciais, aí fica difícil, como eu fiz com o Marcos ali, né? Eu falei, gente, quem que é? Aí é Marcos. O Marcos estava ali que eu conheço e eu não estava vendo, conseguindo ler. Vamos lá. Gente, nós vamos falar hoje como que Deus faz conosco às vezes, não é? Ele às vezes atua como um maestro na nossa vida. Às vezes não. Ele atua como um maestro. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero que você convide mais pessoas. É muito bom tê-los aqui, é muito bom tê-los aqui. Mas tem muitas pessoas que nem sabem que tem essa live. Tem pessoas que não me conhecem, então eu vou pedir a você que comece a encaminhar para essas pessoas. E no final da live, se você falar assim, nossa, essa live fez sentido para mim, comece a encaminhar para outras pessoas. Sempre eu deixo ali gravado no IGTV, as lives espirituais eu deixo gravadas. E também eu deixo lá, eu tenho um canal no YouTube que tem acho que mais de 300 lives espirituais, desde quando eu comecei a fazer as lives espirituais que eu fazia diariamente. Então vá lá, escuta, se fizer sentido para você, manda para outra pessoa.
não é? Para que nós possamos mandar coisas boas, né? Para tanta pessoa, tem gente que dissemina tanta coisa ruim, vamos ser portadores da graça. Bom dia, doutora Aline, Aline querida, saudade de você, mulher. O dia que eu for para Curitiba, a gente tem que marcar um café, porque faz tanto tempo que eu não te vejo pessoalmente. Bom dia, Marileide, bom dia, bom dia. Vamos lá convidar mais pessoas para estar aqui conosco. Minha voz está rouquinha, mas vai dar certo. O Espírito Santo vai atuar, vai agir, vai dar certo, tá? Então, nós vamos falar dos caminhos de Deus hoje e de como Ele atua como um maestro na nossa vida. Bom dia, amada. Como Ele atua na nossa vida. Saudades, Aline, saudades mesmo, viu? Meu Deus do céu, muito tempo que nós não nos vemos. Eu fui a Curitiba acho que 2 vezes esse ano, mas foi num bate e volta, né? Foi bem corridão e não conseguimos tomar um café. A gente tem que marcar um café. Vamos lá, a hora que eu for eu vou avisar e aí vamos ver se nós nos encontramos, né? Se as agendas batem, não é? Gente, tô rouca, tá um desafio, não é? Jesus, ele fazia constantes pausas. Nós vamos falar das pausas da vida, que a nossa vida, ela é como se fosse uma música, né? Olha lá, Aline, espero você, vamos tomar um café, aquele abraço de 80 segundos, né? Porque no 40 vai ser pouco, vai ser um abraço de 80 segundos. Eu tô combinando ali com a Thay para eu ir aí a gente vai conversar. Nós vamos tomar um café junto, assim. Bom dia, Benício, meu coach, tudo bem, querido? Tô mandando um aviãozinho aqui para mais pessoas. Convida todo mundo, vou acordar esse povo dia de segunda-feira, é um desafio, hein? Povo dia de segunda-feira, fica com preguiça e não participa. Vamos lá chamar esse povo, gente. Vamos, eles que lutem. Vamos lá. Jussi, bom dia, bom dia. Vanessa, bom dia. Daiane, bom dia. Bruna, bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar essa live agora, então? Vamos começar com conversa séria. Bom dia. A voz está meio rasgada. Reflexo de Cascavel. Foi. Gente, foi tremendo. Cascavel. Foi um combate para eu ir para Cascavel. Gente, vocês não estão entendendo. Foi um combate. Minha voz tá um desafio. Mas assim, não impediram a obra, né? O inimigo ele fica tentando, mas graças a Deus que nosso Deus é muito mais poderoso. E tô aqui. E eu tenho mais 2 palestras essa semana, gente. Eu tenho mais 2. Eu tenho 2 palestras no estado de São Paulo. Então, rezem por mim, porque a voz aqui tem que estar boa até sexta-feira. Sexta-feira eu tenho uma palestra e sábado eu tenho outra. Fora os atendimentos, né? Então, vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Nós vamos falar sobre os caminhos de Deus. E nós vamos falar hoje que Deus, ele rege a nossa vida como um maestro. Sabe aquele maestro que usa a batuta? A batuta é aquela varazinha, né? Aquele bastão que Deus usa que o maestro usa para reger a orquestra. Pois é, Deus ele faz isso conosco. Ele faz dessa forma. Bom dia, Ju. Então, só que nós vamos falar o quê? Sobre essa orquestra no sentido de que são necessárias pausas. Você imagina uma música. Olha lá, não sei qual a música que você gosta. Eu ouço muito música sertaneja, que eu gosto, aqueles antigos, tá? Não é sertanejo agora não, porque é sertanejo antigo que eu gosto. Eu gosto de músicas cristãs, não é? E você imagina uma melodia de uma música sem pausa. Você já pensou se todos os instrumentos tocassem ao mesmo tempo? Você já pensou se não tivesse aquela pausa que dá aquela reflexão durante a música? Às vezes tem um intervalo pequenininho, curtinho, entre uma música e outra, entre uma nota musical e outra, e são necessárias justamente para que se componha a melodia. Bom dia, Della Pizza! Então, a nossa vida, ela é mais ou menos como uma orquestra. Imagina que nós participamos dessa orquestra e o regente, não é? E o maestro é o próprio Deus. E ele usa aquela batuta
para mostrar, vocês já viram, né? O orquestra, o maestro, ele fica e ele faz aqueles sinais que eu não sei, né? Como que eu não entendo nada disso. Mas ele faz o quê? Para que a música seja pausada no momento certo, para que entre uma nota e outra haja essa pausa, essa parada, né? Então os instrumentos dessa orquestra eles vão entrando e saindo de acordo com o quê? Com a batuta do maestro. Porque a batuta do maestro é aquele bastão. Então, os instrumentos vão entrando, então agora é o saxofone, agora é o violino. Então Deus, ele faz também, ele rege, não é? Essa orquestra da qual nós participamos, e cada um de nós somos necessários para essa melodia. Então, digamos que eu seja o violino, num caso hoje eu estou com uma taquara rachada, porque minha voz está muito rouca, mas digamos que eu fosse o violino, o outro, a outra pessoa, ela é, sei lá, vamos colocar lá o saxofone, o outro é a flauta, e assim vai. Então, nós vamos falar das pausas que às vezes não são necessárias para que nós possamos tocar uma melodia melhor. E eu vou trazer para vocês aqui exemplos de quando Jesus ele ia para o monte. Bom dia, Mara, minha sobrinha querida, bom dia. Então, Jesus ele fazia constantes pausas. Para quê? Gente, Jesus trabalhava, tá? Jesus trabalhava, ele trabalhou primeiro como carpinteiro, ajudando seu pai José, não é? E aí, a partir dos 30 anos, ele começou efetivamente a deixar o trabalho de casa para ir para o trabalho do reino. E aí, o que aconteceu? Bom dia, Andressa, bom dia, querida, tudo bem? Então, ele tinha o trabalho como carpinteiro, mas quando Jesus efetivamente começou o seu trabalho, aqui veio para o Pai do céu, não é? Em obediência ao Pai, ele trabalhava, Jesus trabalhava muito, mas ele fazia constantes pausas para retomar as energias e continuar adiante a missão que o Pai confiou. Se nós olharmos ali para a vida de Jesus, o seu ministério na Galileia e Jerusalém, ele começou depois de uma longa pausa de 30 anos, gente. 30 anos. Em 30 anos, Jesus ficou paradinho ali, não é? Não efetivamente parado, tá? Mas ele ficou nessa pausa até que lhe foi falado, filho, agora vai. E bastaram 3 anos para esse homem, esse Deus, fazer a revolução que ele fez no mundo. Mas ele teve 30 anos de pausa, digamos assim. Cassiano, bom dia! Depois também, quando ele foi para o Monte Tabor, ele parou para ter uma experiência com o Pai. Né? A experiência do Monte Tabor, onde houve a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Antes dele ir para Jerusalém e enfrentar essa batalha definitiva, ele parou. Então ele intercalava pausas quando passava um longo tempo ali em profunda oração com Deus. E teve uma vez que ele ficou em pausa 3 dias no sepulcro, antes efetivamente de ser, né, ir para o céu, para junto de Deus. Então, quando nós olhamos as pausas que Jesus fez na vida dele, nós olhamos que as nossas vidas também nós precisamos de pausa. Bom dia, Neuza querida. Neuza está no Rota 44, maravilhosa. Então, até um grão, vamos pegar um grão de trigo, quando você joga, quando você semeia, quando você lança, ele tem uma pausa dentro da terra para depois ele vir a florescer. Então nós vamos falar dessas pausas que não são necessárias e às vezes nós não paramos e aí a vida nos para. Deus às vezes força uma parada, né? Aquela parada forçada para que nós possamos reavaliar a nossa trajetória, reavaliar aquilo que nós estamos fazendo. Paulo de Tarso também, ele aprendeu a mesma técnica. Saulo, quando ele teve aquele encontro com Jesus e ele foi convertido, ele ficou, eu até tenho a passagem aqui, deixa eu pegar aqui em Gálatas, deixa eu pegar aqui para vocês, olha aqui, lá em Gálatas, bom dia Silvia, bom dia Samuel, Mineiro, bom dia, olha aqui,
Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1 e versículo 17 e 18. Olha aqui. Ele diz assim, eu vou pegar do versículo 15. Mas quando aprouve aquele, ou seja, Jesus, deixa eu ver a Neuza, o Rota é a nossa parada para renascimento. Gostei, Neuza. Nossa, gostei. Vou tentar tirar um print dessa tela, gente, para publicar. Vamos lá. Tirei, consegui. Isso mesmo. Gostei da comparação. Obrigada, querida. Obrigada. Gente, nós vamos ter uma turma que começa semana que vem, tá? Dia 6. Se você ainda não tá no Rota, não sabe o que é, pergunta, porque eu vou falar para você. Cirlei, mulher, querida. Bom dia, Cirlei. Tava na palestra em Cascavel. Eu tô rouca ainda, Cirlei. Tava na palestra em Cascavel conosco sexta-feira. Cirlei maravilhosa, trabalha na TV em Cascavel. Ela tem um programa aos domingos, ó, já fiquei sabendo que é top. Daiane, bom dia. Então olha lá, Gálatas, amada, obrigada, você que é o nosso amor. Gente, essa mulher é maravilhosa de um jeito que vocês não têm noção. Conheci ela sexta-feira na palestra. Maravilhosa. Deus, ela traz só pessoas boas para mim. Todo mundo que tá aqui nessa live, filho, você veio aqui porque Deus te chamou. E Deus só me traz muitas pessoas maravilhosas. Crislaine, bom dia. Bom dia. Amém, Cirlei. Então vamos lá. Gente, Paulo de Tarso, depois que ele teve a conversão, ele ficou 3 anos no deserto para definir o rumo da sua vocação e da sua missão. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículos do 15 ao 18. Ele fala assim, ó: quando aprouve aquele que me reservou desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça, ou seja, quando Jesus o chamou, para revelar seu filho, quando Deus o chamou para revelar o filho Jesus, a fim de que eu me tornasse conhecido entre os gentios imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos, porque ele não conhecia os apóstolos de Cristo, eu parti para a Arábia e de lá regressei a Damasco. 3 anos depois eu subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Paulo de Tarso, ele ficou 3 anos antes dele ir para a missão que Jesus lhe confiou. Por quê? Que Deus lhe confiou? Porque ele não conheceu Jesus em vida. Ele era um perseguidor dos cristãos, eu já falei isso várias vezes, mas quando Jesus morreu, ele teve esse encontro com Jesus, a caminho de Damasco. Então, só que ele teve 3 anos de pausa. Então, trazendo ali que nós somos os instrumentos e Deus é o regente dessa orquestra, Deus é o maestro e ele usa a batuta, né, que é aquele bastão, para dar as pausas necessárias. Se não há uma pausa na música, gente, não tem como ter uma melodia, não é? Suzana, bom dia. Então os instrumentos da orquestra, eles vão entrando e saindo de acordo com a batuta do maestro. Não é necessário que todos toquem ao mesmo tempo. Não é necessário. Cada um tem seu momento, fazendo as pausas necessárias quando a melodia precisar. Bom dia, Eliane, querida sobrinha. Bom dia, Paulinha. Então, Deus, às vezes, permite... Tô com a voz bem ruim hoje, gente. Tá uma taquara rachada, tá? Mas eu vou falar em nome de Jesus. O inimigo não vai me parar. Então, vamos lá. Deus, às vezes, permite um tempo na nossa vida, ou até, às vezes, uma parada forçada, como uma prova. Planos que podem fracassar. Esforços frustrados. E, às vezes... perdas de pessoas queridas, perdas de coisas, perdas de alguns projetos, às vezes um retiro, não é? Às vezes essa pausa não é ruim, às vezes essa pausa é um tempo que eu faço um retiro. Eu recentemente fui para o Moriá, não é? Onde Deus falou comigo, sai de onde você está e vai fazer outras coisas, vai para águas mais profundas. Eu estava como treinadora da Febracis em Maringá e Deus falou, sai, não quero mais você aí dentro. O teu tempo aí já deu. Agora é um novo tempo. Então, às vezes Deus permite essa pausa, que é uma viagem. Às vezes momentos de solidão, para você poder refletir. Por quê? Porque todos nós temos que ter pausas repentinas na nossa vida. E Deus
como um maestro que ele é, ele usa a batuta para dar essas pausas. E às vezes ele está falando, filho, para. Você quer iniciar um novo projeto? Para. Ora antes. Reza antes. Fala comigo antes. Para ver se isso me agrada. Deus talvez está falando isso para você hoje. Sabe aquele projeto que você quer fazer? Você já parou para colocar em oração? Você já parou para pedir para mim, que sou o seu Deus, para ver se está de acordo com a minha vontade? E essas pausas são necessárias. Até mesmo a pausa que eu dou aqui, no momento que eu estou falando com você, eu falo assim, será mesmo que são necessárias? E dou essa parada, que é um tempo para você refletir. Essas pequenas pausas ou longas pausas da nossa vida são necessárias. Porque muitas vezes nós atropelamos, nós vamos... Gente, nós estamos escutando tantas coisas e o mundo está tão barulhento. O mundo está tão barulhento. São pessoas falando o tempo todo. Os meios de comunicação com tantas informações boas e ruins. E às vezes nós não paramos para uma reflexão, um retiro espiritual, que pode ser de 10 minutos dentro da sua casa e pode ser um retiro de 10 dias, efetivamente num outro local. Então, nós lamentamos muitas vezes quando nossa voz tem que silenciar, imaginando que a música vai desaparecer, que a nossa vida vai parar. Mas essa pausa é necessária para um reabastecimento do espírito, das nossas forças, inclusive. Hoje, por exemplo, estou fazendo essa live, mas hoje eu vou ter que poupar muito a minha voz, porque eu tenho mais 2 palestras para ministrar essa semana ainda. Sexta-feira eu tenho uma palestra, sábado eu tenho outra palestra lá em Regente Feijó. Falando em regência, né, de orquestra, eu vou para Regente Feijó, no estado de São Paulo, ministrar 2 palestras seguidas e 2 sessões de coach seguidas. São 2 sessões de coach e 2 palestras em 2 dias. Então, é necessário poupar minha voz agora, para que sexta-feira eu esteja bem. A Daiane está dizendo, eu vou. Aí, show, Daiane. Maravilhoso. Franciele, minha coach, bom dia. Então, eu preciso poupar a voz para que sexta-feira eu esteja bem. A Daiane é de Regente Feijó. Aí, Daiane, você tem que estar aqui hoje mesmo, mulher, olha só. Daiane, que legal. Você tá vendo, nós falamos da orquestra e regente, quer dizer, não, um maestro também, a Regente Feijó, olha lá. Tá tudo certo, gente. Olha o sinal de Deus. Mulher, convida quantas pessoas você puder para esse treinamento, para essa palestra. Vai ser um negócio. Olha só, então, Deus, ele tem o seu plano quando ele escreve a partitura da sua vida e da minha vida. Deus já escreveu a partitura da nossa música. Deus já escreveu a nossa vida, ele já escreveu, ele já desenhou, ele já sabe onde que ele vai colocar uma pausa, onde ele precisa colocar. Só que às vezes nós vamos que nem cavalo paraguaio, né? Assim, desenfreado, não é? E de repente ele permite que alguma pausa aconteça para falar, filho, filha, ei, acorda, para um pouquinho, porque talvez o que você está fazendo hoje vai te levar para um caminho ruim. Talvez o que você está fazendo hoje não é o que eu tenho para você. Porque talvez a tua atitude não está te levando para onde eu quero te levar, onde eu vou te dar coisas maravilhosas, mas você está desviando do caminho. E você não está vendo. Então, às vezes aquela doença, gente, aquela perda, e às vezes é uma perda financeira, uma perda de um objeto, uma perda de um ente querido, é para falar, escuta, para um pouquinho. Eu preciso falar com você. Me escuta. Deus está falando, me escuta. Bom dia, Thay, amada. Bom dia, Valéria. Bom dia. Então, se nós esquecemos que essas pausas ajudam a fazer uma música, e se nós esquecemos que essas pausas da nossa vida ajudam a reger, não é? Essa partitura da nossa vida, se nós nós perdemos oportunidades de crescimento. Então, essas pausas que Deus às vezes permite que aconteça na nossa vida, ou pausas que nós falamos, gente, eu estou no meu limite, eu vou parar. Eu vou ficar quietinha hoje. Eu vou ficar quietinho hoje. Então, essas pausas são oportunidades para que nós possamos reavaliar nossa trajetória,
Reavaliar a nossa rota, não é, Neuza? Vamos pegar a Neuza falando ali, que Neuza participa do Rota 44 conosco, que é o coaching grupo. Eu preciso de parar para eu realinhar essa rota. Porque talvez a rota que eu estou, essa trajetória, esse caminho, não é o caminho que vai me levar a fazer aquilo que é vontade de Deus na minha vida. Gente, alguém daqui tem dúvida de que o projeto de Deus na minha vida é melhor do que o meu? Que o projeto de Deus na sua vida é muito melhor do que o teu projeto? Porque Deus, tudo que Ele faz é perfeito, bom e agradável. Eu não posso garantir que tudo que eu, Anice, faça é perfeito, bom e agradável. Por quê? Porque eu sou falha. Então é muita arrogância eu achar que o meu plano, a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus. Então muitas vezes Deus fala assim, eu vou dar essa pausa na tua vida. Seja através de uma doença, eu vou permitir, porque Deus não faz nada ruim. Eu vou permitir para tirar um bem maior. Eu vou permitir essa pausa, eu vou permitir que esse plano seu fracasse para que você pare e me escute, porque eu tô gritando no seu ouvido. Muitas vezes Deus está falando isso. Tô gritando no seu ouvido. Já mandei alguém falar com você. Você já tirou a palavra na Bíblia. Você já foi na igreja e já ouviu. E você está arrogante, prepotente, não está ouvindo. Ei, filho, para. Essa pausa é necessária para você realinhar a tua rota. E Deus está lá regendo, né? Com a batuta. Ele está regendo a nossa vida. E nós não queremos que essa pausa na música. E nós estamos lá. Entende? É necessária essa pausa. Bom dia, Harumi. Gente, a vida... Vou trazer uma outra metáfora. A vida parece um rio abundante. Mas muitas vezes é necessário represar essa água. Não é? Imagina que nós somos uma fonte de água viva jorrando e a vida nossa é isso. Só que às vezes precisa represar como uma hidrelétrica para que nós possamos ser fonte de luz para outras pessoas. Às vezes Deus precisa nos parar para que nós possamos falar, opa, eu vou gerar luz aqui, onde eu estou, nessa pausa onde Deus me parou, onde Deus estancou. Imagina a hidrelétrica de Itaipu, que é conhecida, né? Todo mundo conhece uma hidrelétrica, então vamos trazer Itaipu. Foi represada toda aquela água para quê? Para gerar luz. Bernadette, bom dia. Então vamos lá. As águas que jorravam ali, né, na foz do Iguaçu, foram represadas pela hidrelétrica. Para quê? Para trazer desenvolvimento, para gerar luz. E muitas vezes Deus vai represar você. Deus vai permitir que você seja represado para você parar, pensar o que você está fazendo da sua vida, realinhar a sua rota e gerar luz para outras pessoas. Porque talvez você está assim, ó, levando a vida, ou deixando a vida te levar, e você não está sendo luz nem para você e nem para os outros. Essa luz, ela tem que ser gerada primeiro para mim. Porque se eu não for luz, como que eu vou iluminar outras pessoas? Se eu não for uma vela acesa, de que adianta uma vela apagada? Então Deus vai permitir essas paradas na sua vida para te iluminar, para você encandecer, para trazer o fogo do Espírito Santo em você, para que você seja luz para outras pessoas. Bom dia, Bernadette, bom dia. Olha ali, bom dia, amada. Gente, então, o tempo, essa parada, ela pode, da forma que você vê, ela pode ser boa ou ruim. Ela pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Então, Deus, ele permite que nós possamos ser fonte de luz. Olha só, eu vou ler um trechinho para vocês. O tempo pode se tornar nosso grande aliado ou nosso pior inimigo. Depende se declaramos guerra ou reconciliamos com ele. Então, essa parada, esse tempo de pausa é necessário. Seja 5 minutos para você se abastecer todos os dias com Deus. E seja um retiro de um dia, de 2, de 10. Gente, eu vou fazer ainda, porque Deus vai permitir isso, só se não for da vontade dele. Eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. São de 30 a 40 dias andando, caminhando.
É o caminho que começa na França, termina lá em Santiago de Compostela, Santiago, o apóstolo de Jesus. E eu quero ficar 30, 40 dias sem celular, sem redes sociais. Eu não sei quando Deus vai permitir isso. Para eu pensar, eu falo, Deus, eu sinto que eu preciso de abastecimento. Então nós precisamos dessas pausas, que às vezes é que eu falei, é forçada, porque se você não para, Deus às vezes vai permitir que você, uma doença te pare, que alguém venha e te pare, que você tenha uma perda, que seus planos se frustrem, para você parar e falar, opa, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu não estou seguindo aquele roteiro, aquela rota que Deus quer que eu siga. Eu estou seguindo o meu roteiro. Só que lembra que Deus é o maestro da nossa vida. E é Ele que rege. É Ele que vai catar a batuta e falar, não, a pausa é aqui, não é aqui. Porque a melodia nossa tem que ficar linda, perfeita. Senão, se nós não deixarmos Deus reger essa orquestra da nossa vida, se nós não permitirmos que Deus seja o regente dessa nossa orquestra, a nossa vida não vai ser tão linda como Ele sonhou para nós. Porque nós achamos que nós estamos construindo algo muito bom, não é? Mas de repente não é. Então nós temos que submeter à vontade de Deus tudo. Tudo. Bom dia, Cuca. Bom dia, Cláudio Guerra. Bom dia. Gente, nós precisamos entender o que Deus quer falar comigo nesse momento, nessa pausa. Olha só. O que Deus quer falar com você? O que Deus quer falar com você através dessa live? O que Deus está falando para você hoje, nesse momento? Filho, para de olhar para trás. Para de olhar lá para o Egito. Para. Você tem que olhar agora para a terra prometida. Bom dia, bom dia. Então, para de olhar para o Egito. Você está no deserto, talvez. Mas você pode decidir ficar só 40 dias ou 40 anos como aquele povo. E talvez o teu deserto, que era para ser um dia, você, porque não está ouvindo a voz do teu Senhor, você vai ficar 10 dias. Talvez o deserto, aquela doença que era para ser de, sei lá, uma rouquidão, vamos trazer a minha rouquidão. Talvez essa rouquidão que era para ser de um dia, talvez se prolongue. Por quê? Porque eu não estou ouvindo a voz do meu Deus. Então essas pausas são necessárias. Qual a pausa que você está? O que está parado, está estancado na sua vida? Bom dia, Rony Éder. O que está estragado, podre na sua vida que você não tirou? Qual é o câncer da sua vida? E Deus está falando muito fortemente hoje. Gente, eu não ia falar estragado. Mas Deus me colocou agora. O que está estragado na sua vida? O que está fétido? O que está podre na sua vida e que você não tirou? E você sabe que está podre. E você sabe que está estragado. E você sabe que é para tirar. É uma amizade? É você desobediente? Será que sou eu, Anice, desobediente? O que ainda eu não tirei na minha vida em desobediência? Qual a pausa que eu não dei para fazer aquilo que Deus já me ordenou? Faz tempo, faça isso. E muitas vezes, gente, eu sei que Deus dá um comando direto, porque Ele já fez isso comigo. Eu quero isso. E às vezes eu finjo, né? Quantas vezes eu fingi demência? Eu tenho anotações. As pessoas viram, Deus começou a me dar revelação à noite. E eu comecei a anotar. Dá uma olhada, tudo anotado aqui, bagunçadíssimo. Mas isso aqui foram revelações que Deus foi me dando. E Ele falou, para, eu quero falar com você, anota. Anota. Escreve o que eu estou falando, que você não vai lembrar, criatura. E Ele começou a me dar revelações. Eu tenho revelações aqui do dia 23/7, 2/8. Olha aqui. Que Deus, 5/8. E teve dia que Ele falou assim, fica em silêncio. Gente, olha aqui. Eu tenho umas datas anotadas aqui que Ele não falou nada. Mas Ele queria que eu ficasse na presença dEle sem falar nada para mim. Só em obediência. Então, se olhar aqui nas minhas anotações, e agora eu entendi porque Deus mandou que eu trazia isso aqui, Ele falou, leva as folhas que eu te escrevi. Eu achei que Ele ia querer que eu lesse alguma coisa para vocês, mas não. Aqui nesses dias que eu anotei, só os dias, ó. Dia 6/8, dia 7/8, dia 8/8, Deus
Ele só mandou anotar as datas. Só dia 9 que ele foi falar comigo. Mas sabe o que ele queria? Não queria falar comigo. Ele queria ver se eu estava obedecendo. E eu sentei. Ele falou 20 minutos. Eu fiquei sentada 20 minutos esperando ele falar. Ele não falou nada. Primeiro dia eu fiquei brava. Segundo dia eu falei, já entendi. Ele simplesmente queria que eu parasse. Para ver se eu estava obedecendo. Então, será que você está obedecendo aos comandos de Deus? E tem hora que ele não vai falar nada. Mas esse já é o comando. Seja obediente. Seja obediente. Seja obediente. Teve um dia que ele me falou aqui, ó. Olha aqui. Obediência, obediência, obediência. Vocês não vão entender minha letra. Obediência, obediência, obediência. Ele me deixou 3 dias sem falar nada. No 4º dia ele falou assim, obediência, obediência, obediência. Um comando mais claro que esse de Deus eu não precisaria ter. Por quê? Porque eu fui muito desobediente. Então Deus vai te dar pausas, Ele vai dar pausas na sua vida. Ele vai falar, chega, eu sou o maestro da sua vida. Eu escrevi a partitura da sua vida. E eu sei onde você tem que parar. E se você não parar, eu vou permitir que seja parado por alguma situação. Então qual é a situação hoje que você tem que parar? O que você precisa fazer hoje? Para Deus conseguir falar com você e você escutar. Porque Ele está falando. Então as pausas são necessárias. As pausas são necessárias para nos abastecer, para Deus falar, para Deus conduzir, para Deus falar, sai desse caminho que está errado, vai para outro, muda a rota, muda a trajetória. Ele está falando e Ele vai continuar falando com você. Enquanto você não escutar, você vai permanecer no deserto, como aquele povo que podia ter atravessado o deserto em 40 dias e ficou 40 anos. Quantos anos você quer ficar no teu deserto? Então, se você quer sair do deserto, obedece a Deus. Bom dia, Anselmo. A Daiane está dizendo as pausas são necessárias. São necessárias. As pausas são necessárias. E o tempo dessa pausa, muitas vezes pode ser só um dia. Mas você pode permanecer 10 dias no mesmo sofrimento, porque você não está ouvindo o que Deus quer falar para você. Você não está vendo. Então, nisso, mas eu não consigo ouvir Deus. Será? Por que você não está conseguindo ouvir? Então, fala, Senhor, abre os meus ouvidos que eu quero te escutar. Senhor, abre os meus olhos. Me tira desse lugar que limita a minha visão e me leva para um lugar onde eu possa enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. Pai, se eu ainda não consigo enxergar aquilo que o Senhor tem para mim, me dá paciência. Me ajuda a ser paciente. Senhor, se aquilo que o Senhor tem para mim, eu não consigo enxergar, eu vou viver pela fé. Porque eu sei que o Senhor tem algo bom para mim. E eu determino, em nome de Jesus, que eu verei a glória de Deus se manifestar na minha vida. Gente, não vai ser fácil. Vai ser desafiador. Mas Deus vai honrar. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Porque eu posso ser infiel, você pode ser infiel, mas Deus não é. Deus não é. Não era isso que eu ia falar, mas é o que Deus está falando para falar para você, gente. Bem-vinda, amada, bem-vinda. Estava na minha palestra sexta-feira em Cascavel. Érica, bom dia. Maísa, bom dia. Fernanda, querida, ai, amo as suas lives. Obrigada, querida. O Anselmo, meu querido. Gente, Deus está falando. Pausa, para, espera. Se aquieta teu coração, mas não tira os olhos de mim. Olhos fixos em Deus, para você não desanimar. Porque se você desviar o teu olhar, você vai desanimar. Se você desviar o teu olhar de Deus, se você tirar o teu olhar daquele que é a luz, que é a fonte, você vai desanimar. Porque, gente, é desafiador essa vida. Mas vai valer a pena. Bom dia, Paola. Gente, vai valer a pena. Porque Deus é fiel para cumprir. Deus é maravilhoso para cumprir.
E talvez a pausa que você está vivendo na sua vida é só um bocadinho, né? Para ele colocar uma melodia maravilhosa. Para ele construir uma nova música a partir de você. Ah lá, bem-vinda, querida. Bom dia, linda de Deus. Gente, eu vou publicar as fotos e um trechinho do que foi essa palestra em Cascavel, só para vocês terem um gostinho do que foi. Então eu tenho que dizer para Deus, Deus, obrigado. Porque eu sei que essa pausa agora é necessária, mas também ela é passageira. E ela vai servir para que a minha música seja tocada uma música nova na minha vida. Para que seja um renovo. Essa foi a palavra que Deus me deu. Eu anotei aqui, gente, renovo. Um cântico novo. Essa pausa que você tá, que eu não sei qual é, mas você sabe. É necessário, mas não fique parado o tempo todo ali. Só o necessário para você escrever e permitir que Deus escreva uma nova música com a sua vida, uma nova melodia, um canto novo. No começo, quem estava no começo da live, eu coloquei, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo, Senhor. Eu desejo, meu coração deseja viver algo novo. E muitas vezes nós pedimos isso, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. E Ele está mudando e você não está permitindo. Porque você está agarrado às coisas velhas. Gente, é necessário fazer faxina na nossa alma. Mas é necessário fazer faxina na nossa casa. Porque coisas velhas na nossa casa atravancam a nossa vida. Então, que hoje você permita que Deus faça essa obra nova, uma música nova, porque Ele é o maestro que conduz a orquestra, que somos nós, e a melodia, que é a sua vida. Permita isso. E Deus vai fazer um cântico novo na sua vida. Que Deus abençoe você grandemente, que a sua semana seja de luz. Bom dia, Socorro! Estou finalizando a live. Até passei, geralmente eu faço uma live de meia hora, hoje eu fiz de 40 e poucos minutos. Mas foi necessário, porque é o que Deus falou. As pausas são parte da sinfonia da vida. Então que você, nessa pausa, escute o que Deus quer de você. E deixa Ele reger essa orquestra, deixa Ele reger a sua vida. Que eu tenho certeza que a melodia vai ser muito mais bonita do que aquela que você está imaginando. Gente, compartilha essa live, manda esse aviãozinho, vai ficar gravado no meu IGTV, vai ficar lá no meu YouTube. Eu vou deixar o link ali também no Stories para você depois poder compartilhar com quem tem WhatsApp, que não é todo mundo que tem Instagram. Que a sua vida seja de luz, de bênçãos e que você também ajude a Deus a entoar essa melodia linda na sua vida, que você seja luz, que você realmente seja uma música agradável ao ouvido das outras pessoas. Deus abençoe você. Beijo, beijo no coração. Tira print dessa live, publica, me marca que eu vou repostar. Um grande beijo, uma segunda-feira de luz e uma semana abençoada. Estarei aí em Regente Feijó sexta-feira ministrando uma palestra. Beijo, queridos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.